uma aula que cola? Você já assistiu um filme que cola? Você já escutou uma música que tem esse efeito colante, grudento no seu cérebro? Eu vou contar para você quais são os segredos das aulas que colam. Esse conteúdo está baseado num livro chamado Ideias que Colam, cujos autores estudaram durante quase uma década os segredos por trás dos discursos que mais colaram, dos filmes, dos comerciais e também dos melhores professores do mundo. E o que é que eles chegaram de conclusão? Eles chegaram em 6 princípios das aulas que colam, das ideias que colam. E que princípios são esses? Que segredos são esses? O primeiro é o mais genial. É o princípio da simplicidade. É a capacidade que alguns professores têm de não ser amaldiçoados pelo seu próprio conhecimento. E é se colocar de um jeito e entrar na mente do aluno, no cérebro do aluno, entregando para ele somente aquilo que é essencial. Não cometendo o erro de despejar no aluno uma quantidade enorme de conteúdo e tentar explicar tudo nos mínimos detalhes. Veja, nesse princípio da simplicidade, a ideia aqui é ser mestre em exclusão, em tirar pedaços da aula, entregando para o aluno só a essência. Você, professor, tem que ser mestre em excluir coisas da sua aula. Tem que se perguntar, professor, quando eu terminar essa aula, o que é que eu quero que o meu aluno lembre? E você vai ver que quanto mais você tira informação, mais ele guarda, mais fica fácil de lembrar, de colar na mente do aluno. O segundo princípio, o segundo segredo é a surpresa. Surpresa. Os alunos são naturalmente, os humanos são naturalmente curiosos. Se a sua aula tem pitadas de surpresa, veja, isso causa um efeito desconcertante no aluno, o queixo dele cai e na hora que isso acontece, você tem a atenção dele. Quanto mais você colocar essa pitada de surpresa na aula, mais você atrai a atenção. Então, grave que a surpresa atrai a atenção do aluno. Agora, o que mantém a atenção do aluno durante a aula não é a surpresa. O que mantém a atenção são os mistérios. Mistérios mantêm a atenção do aluno por mais tempo. Vejam, esse é o recurso que a Netflix, é o recurso que a Amazon usa nas suas séries. E é por isso que fazem tanto sucesso. E é por isso que queremos consumir todos os capítulos da série para descobrir qual é o final. Este é um recurso, professor, que você pode usar na sua próxima aula amanhã. E o terceiro segredo, concretude. O que é isso? É basicamente reduzir a quantidade de abstrações da aula. As abstrações são mais fáceis de evaporarem no cérebro dos alunos. Já as imagens concretas, as imagens reais, os fatos verdadeiros, os exemplos, as vivências, as imagens, quanto mais concretas forem, mais o aluno pode sentir, tocar, visualizar. Então, a sua aula, professor, tem que estar repleta, rica de imagens mentais concretas. Isto é muito mais colante do que as nossas abstrações. Este é o recurso que as empresas usam nas logomarcas. Vejam quantas cores, quanta forma, quanto design. Então, quanto mais concretude tiver a sua aula, mais colante ela fica. O quarto princípio das ideias que colam é esse. Autoridade. Autoridade.
tudo fica mais fácil se você tem autoridade. Os alunos precisam te ver como um expert, como uma autoridade neste assunto. A chance deles aceitarem o conteúdo, de receberem o conteúdo e de deixarem esse conteúdo entrar na mente e no coração é mais fácil se você é uma autoridade. Veja, professor, diante desse espaço de tempo em que você está gravando o vídeo para os seus alunos, sinta-se uma autoridade. Fale como uma autoridade. Use o tom de voz de uma autoridade. Vista-se como uma autoridade. E facilite a vida dos alunos, porque é mais fácil de crer, de acreditar, se você projeta, se você é uma autoridade nesse assunto. Obviamente que aí esse conteúdo cola mais, às vezes não cola só na mente não, cola no coração do aluno. E você, professor, não pode se esquecer, além de autoridade, é o líder desses alunos. Quinto segredo e fundamental nas aulas que colam é que essas aulas tenham emoção. Jamais se esqueça que os alunos são criaturas da emoção. Emoção inspira as pessoas a agir. Esse foi o recurso que todos os grandes líderes da humanidade usaram em seus discursos. Eles sempre apelaram para a emoção. Então veja se a sua aula está chata, se a sua aula não cola. Veja se você não está tirando esse sentimento da emoção da sua aula. Lembre-se da sua paixão, da sua missão, que é levar essa geração para um outro nível. O mundo de que você, professor, enxerga com facilidade, essa alegria, esse entusiasmo por dar aula, tem que ser transmitido nos olhos, seus olhos precisam brilhar. E, obviamente, os seres humanos, os alunos, criaturas da emoção que são, vão amar a sua aula. Eu me lembro de vários discursos, mas tem um que talvez você, professor, vá se lembrar, foi o discurso de Martin Luther King, em que ele disse: eu tenho um sonho que um dia todas as pessoas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. Veja, esse discurso em que ele fala que ele teve um sonho, ele está apelando para a emoção das pessoas. E é por isso que esse discurso tão importante na história da humanidade é lembrado até hoje. Use e abuse da emoção na sua aula, professor. E por último, eu quero lembrar vocês de que esse é o principal segredo das aulas que colam, que são as histórias. Histórias são muito poderosas. Histórias conectam. Histórias colocam o conhecimento intelectual que você tem, professor, no mesmo nível em que os alunos compreendam. Este foi o recurso que grandes homens da humanidade, grandes líderes da humanidade usaram. Com as suas metáforas, com as suas parábolas, sempre foram contadores de histórias. Os grandes homens e mulheres da humanidade sempre foram contadores de histórias. Histórias são muito poderosas. Os seres humanos são programados desde criancinha a gostar de histórias. Aliás, os seres humanos sempre contaram histórias. Mesmo antes da invenção da escrita, era assim, contando histórias, que uma geração passava informação e conhecimento para a geração seguinte. Veja, professor, você tem na mão 6 recursos poderosíssimos para transformar a sua aula numa aula colante, numa aula gostosa, em que os alunos queiram este conteúdo e guardem esse conteúdo. E eu me sinto muito orgulhoso de poder participar desta jornada de contribuição para alunos e professores nesse momento tão importante que o nosso planeta está vivendo. Fique bem, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!